Cello, peguei. Caprichem. A nova patroa vai acompanhar hoje. Ela precisa ficar impressionada, reconhecer o trabalho que a gente faz aqui. Entendeu? Deixa comigo. Vamos rodar? Ação! Alguém chamou o Dr. Duro? Eu. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o segundo episódio do podcast oficial de Hard, a nova série exclusiva da HBO. Como manda a quarentena, dessa vez não estamos no estúdio da HBO, mas sim um chat virtual com cada um na sua casa, respeitando o distanciamento social. Voltam aqui comigo nossos dois ilustres convidados, Rodrigo Meirelles, diretor-geral da série. Olá, Rodrigo. Tudo bem, Vini? Como é que tá? Tudo certo? Tudo ótimo, feliz de estar aqui com você de novo. E também conosco, Natália Laja, nossa incrível Sofia. Tudo bom, Natália? Tudo bom, querido. Também feliz de estar aqui com vocês. Sempre uma felicidade reiterada. Acho que nesses momentos de distanciamento, a felicidade é engraçado. Parece que a gente fica mais... retorna ao essencial, né, gente? Não sei se vocês sentem isso, assim, né? Nesses casulos a gente vai percebendo a falta que faz, né, o contato humano. Como é que vocês estão aí nos seus respectivos casulos? Estão sentindo parecido? Eu sinto muito. Outro dia perguntaram, você tá com saudade de quê? Eu falei, cara, é mais fácil perguntar do que eu não tô com saudade. Mas eu acho que essa questão dos afetos, né, ela é tão importante para a nossa saúde emocional, né? A gente é brasileiro, a gente tem essa coisa de ser amoroso, né, de falar meio pegando, meio encostando, abraçar, beijar. Eu sou muito amorosa nesse sentido, assim, eu sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, enfim. Além disso tudo, eu tô sentindo falta também do trabalho, né? Eu já tá em outro projeto, já tá filmando agora. Tem dia que eu acordo e falo, caramba, era pra estar no set de filmagem agora, cara, e tô aqui em casa, então às vezes dá uma eu certa também angústia, sinto assim. isso. Como é que foi um pouco do clima de filmagem, assim, porque tudo imprimiu muito bem, mas queria que vocês contassem um pouco, até se quiserem curiosidades e coisas assim. Quem começa? Você, vai lá, Nath, conta do seu lado. Cara, a gente teve um clima muito, muito gostoso, assim, muito, muito amoroso mesmo. Como eu falei um pouco no nosso encontro anterior, teve uma preparação, né, do elenco todo junto e também do pessoal da Sofix que tinham cenas mais específicas também, tiveram um momento de interação que foi muito profundo e que eu acho que isso reverberou na série e para além da série, né? A gente ainda se fala, a gente tem grupo de WhatsApp, tem um carinho muito grande e eu acho que dentro da conjuntura que a gente tinha, assim, né? A gente filmou, enfim, uma quantidade de cenas muito grande, era uma demanda de trabalho muito intensa e todo mundo junto, né? A gente tem poucos cenários e tem o cenário ali da Sofix que tá todo mundo junto o dia inteiro e não me lembro de ter tido nenhum problema, de ninguém brigar com ninguém, de ter tido nenhuma desavença, sabe, de vez em quando acontece, né? De ter uma persona não grata, assim, um pouco e alguém do elenco e a gente não teve isso, assim, eu acho que teve uma unidade super bacana e um entrosamento muito bom de todo mundo. E o set foi muito fluido, assim, era alegre, era divertido e a gente conseguia fazer as coisas com uma certa agilidade, mas também parando para conversar, para entender e eu acho que foi uma experiência muito, muito bacana, assim, muito positiva, né, Rô? É isso aí, eu acho que a energia estava ótima, acho que estava todo mundo muito, muito focado no projeto, né? Fim de fazer, né, todo mundo muito amarradão, né? E sem perder tempo com bobagem, né? Às vezes tem muito set de filmagem, né? Que a gente tem uma estrela, né? A protagonista dá trabalho, chega de mau humor. E nesse projeto a protagonista levava todo mundo, né? A hora que a protagonista não tá dando trabalho, eu acho que nenhum outro ator se sente na posição de poder causar e falar, essa maquiagem não tá boa, hoje eu não quero, eu preciso mais tempo. Enfim, eu acho que os cabeças de equipe também, né, eram muito focados, né? O Cauêzinho, nosso fotógrafo, nosso diretor de fotografia, né, é um cara extremamente focado, um cara apaixonado pelo que ele faz, que, enfim, né, compra briga, né? Não tem aquele momento de perder muito tempo quando o cara quer fazer uma luz que não tá dando certo, ele adapta aquilo ao que a realidade está apresentando, enfim, né?
Nosso trabalho é muito lidar com frustração, né? A gente tá o tempo inteiro no set, você se planeja para fazer alguma coisa e os problemas aparecem, né? É um ator que tá resfriado num dia, é um objeto de cena que você estava contando que não chegou, é algum problema na preparação, que o caminhão não conseguiu estacionar, a luz não conseguiu descer, então você perde 40 minutos ali por causa disso. Então você vai adaptando, né, o seu planejamento, a sua ideia ao que vem, ao que traz, né? Está todo mundo junto nisso, todo mundo no mesmo barco, né? O diretor de fotografia, a diretora de arte, a Cláudia Calab, enfim, todo mundo. O negócio vai, o negócio flui, né? E eu acho que a gente tinha essa coesão, né? Tanto da equipe técnica quanto do elenco. E eu acho que estava todo mundo muito empolgado com o projeto também, porque assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho um projeto muito original. Então, tinha um desejo de fazer aquilo da melhor maneira possível. Eu acho que por parte de toda a equipe, não só dos atores, mas como o Rodrigo falou, toda a equipe, estava todo mundo muito empenhado em fazer aquilo de uma maneira mais bacana possível, sabe? Isso, enfim, foi muito bom. O Rodrigo falou do Cauê Exílio e queria que você falasse talvez um pouco da construção da textura das imagens, né, dessa visualidade, ainda mais porque tem a série é um choque entre dois mundos, né, um mundo classe média alta, meio asséptico, e um mundo que tem essa né, que traz todo esse fetiche e essas cores e esse universo mais kitsch. Então eu queria que você falasse um pouco, claro, obviamente da importância do Cauê na construção, mas também um pouco mais especificamente de como se deu essa parceria. Legal. Bom, assim, eu acho que como você falou bem, Vini, a gente tem aí um conflito de dois mundos, né? Dois universos que são completamente paralelos, né? Que é esse universo classe média alta de São Paulo e o universo da produção de filme pornô, né? Então, assim, desde o início a gente teve essa preocupação de tentar criar visualmente, né? Junto com o Cauê Exílio, que é o fotógrafo, junto com a Cláudia Calab, que é a diretora de arte, as texturas, né, que diferenciassem esses dois universos, né? Então, assim, a nossa opção, o que a gente fez? O universo da pornografia, a gente foi para tons mais metálicos, muita cor, um lugar mais áspero, mais duro, né? Porque a gente está fazendo uma analogia ao sentimento que a Sofia está tendo a hora que ela entra dentro daquele universo, né? Então, ao mesmo tempo que é um universo muito colorido, ele é um universo mais seco, mais duro, né? As superfícies são metálicas, os objetos são mais pontudos, né? A gente trabalha com muito metal pendurado, correntes, acessórios. E o universo da Sofia, que é da onde ela tem que sair, do ninho dela, a gente foi para, como você falou, um lugar mais austero, né? Ela tem a casa tem uma arquitetura clássica, a decoração da casa é extremamente minimalista, mas ao mesmo tempo muito confortável, né? Então, se você repara, né, os sofás, as almofadas, os objetos da casa são sempre muito suaves, as cores são mais suaves, né? Ele tem uma paleta mais rebaixada. A gente tentou visualmente criar essa distinção entre esses dois mundos, né? E aí caminhamos para uma linguagem, né? Que linguagem que a gente queria, né? Teve uma decisão, né? A gente vive um momento agora da fotografia que houve a invasão dos LEDs na fotografia, né? Os velhos refletores de Fresnel, incandescentes, estão sendo substituídos pelos LEDs. E os LEDs trouxeram uma possibilidade, né, dentro da tecnologia que eles oferecem, que é manipulação de cor, né? Então, qualquer refletor que você acende, você pode ligar ele roxo, vermelho, azul, verde, ele vai para a cor que você quiser. E acabou que a gente vem aí de uma safra de produtos, né, de séries, de filmes que trabalham, que estão usando muito esse recurso, né? Então você tem um fundo mais esverdeado, com o primeiro plano mais avermelhado, né? E o Cauê estava um pouco nessa onda, né, de querer brincar com essas luzes, até porque era um recurso que você não tinha 3, 4 anos atrás e de repente agora eles são super fáceis, né, de serem controlados. E dentro da pesquisa a gente começou a olhar coisa, eu falei, cara, Cauê, a gente vai abrir mão dessa brincadeira, cara. Infelizmente você não vai poder nesse projeto usar esses brinquedos, porque eu quero... está falando de sexo, né? Estamos falando de pornografia. Eu falei, cara, vamos trabalhar pele é pele, né? Eu não quero pele esverdeada, pele avermelhada, a pele dos atores, né? A gente está fazendo um mundo pornô ali, eu quero pele com textura de pele, com cor de pele. Então vamos
vamos sair dessa onda, dessa moda que tá isso daí, vamos fazer uma coisa clássica, né? A gente tinha os móveis à nossa disposição também, então a gente trabalhou com muito movimento de câmera, né? Tem muitas cenas descritivas que você caminha, né? Como a Sofia vai entrando e vai mergulhando dentro desse universo, a câmera sempre acompanha ela, seja puxando ela, né? Vendo ela de frente, ou empurrando ela, acompanhando ela pelas costas, que o espectador vai mergulhando e vai entrando dentro desse universo junto com ela, né? E a nossa pegada foi um pouco nesse caminho. Bom, antes de mergulharmos profundamente no segundo episódio, a gente terminou o primeiro episódio com justamente o atropelamento de Sofia, Sofia atropelando Marcello Mastroduro. E aí é inevitável essa pergunta, porque esse nome é simplesmente uma obra-prima, né, do trocadilho universal. Eu tenho esse desvio de conduta, que eu sou obcecado por trocadilhos e tal. E o universo pornô é muito pródigo nisso. Então eu queria só que vocês dissessem como é que isso foi em termos da... A gente podia até relembrar, eu me lembro de alguns aqui que surgiram no meio, Exterminador do Teu Furo, que eu achei esse espetacular. Só que a gente fizesse um lembrete e falar o quanto disso foi trazido pelos próprios roteiristas e tudo mais, porque simplesmente isso pra mim é um sabor adicional da série. Eu acho que já tava meio no roteiro, né, Rô? Assim, já alguma tava. Coisa isso que veio foi... de improvisação. Não, pouca coisa. Eu acho que a gente construiu esses nomes, né, dos filmes que a Sofix produz, ou os nomes artísticos dos atores, surgiram no set de filmagem, né? Isso veio realmente do roteiro, né? Os roteiristas aí que fizeram a adaptação da série francesa que trouxeram, né, o Mastroduro é maravilhoso, né? É o fã do Marcello Mastroianni, que é o maior ator pornô do Brasil, né? Então, enfim, o trocadilho funciona muito bem. E o que é lindo o que é lindo no Marcello Mastroduro é que ele... isso fala um pouco da própria ambição do personagem, de que ele é um cara inteligente e com uma ambição, né, diferente, talvez, sempre com medo, com essa tensão de querer sair do estigma de um ator pornô, né? Quer dizer, um cara culto, que lê, que tem amigos fora daquilo, e depois a gente vai começar a ver que justamente ele tem projetos mais ambiciosos e tal, né, assim, de querer fazer outros roteiros e tudo mais. Isso já abordaremos a seguir, mas é lindo o quanto a própria escolha do nome também podia ser qualquer ator, mas justamente um ator emblemático do cinema do Fellini, por exemplo, e do cinema mundial, assim, é uma escolha muito... Funciona nos dois níveis, né, é excelente para o papel que cumpre ali no universo pornô, mas também para dar conta das ambições intelectuais desse personagem, né? É muito legal, né? Porque a história do Mastroduro é essa, né? O Mastroduro, na verdade, ele era um ator tradicional, né? Um ator que, enfim, infelizmente não conseguiu ter uma carreira, né? Nas artes tradicionais. E tinha um talento a mais oculto, né? E, enfim, quando foi descoberto esse talento a mais, acabou que a vida o levou por esse caminho, né? Mas, enfim, a origem dele é na atuação tradicional, né? Então ele tem realmente um background aí diferente da maioria dos atores pornôs, digamos assim, né? Entrando um pouquinho mais nesse episódio, esse talvez seja um episódio em que a Sofia fala, então tá bom, essa bucha caiu no meu colo, então não tem jeito, não tem como fugir disso, essa é uma herança pra bem e pra mal, mas por enquanto acho que ela só tá vendo um pouco a parte do mal, né, digamos assim, e aí é o primeiro momento desse choque, mas em paralelo tem esse outro mundo do relacionamento com os filhos, né, assim, quer dizer, e o começo desse episódio traz a Sofia nesse lado familiar, né, e já dá pra perceber, por exemplo, de cara que a Violeta, né, interpretada pela Natália Falcão, que é a filha da Sofia, tem essa coisa de gostar de provocar a Sofia com as listas, né, então, e ao mesmo tempo tem o Júlio, né, interpretado pelo Pedro Conop, que também tem ele é um pouco mais carinhoso, mas também tem uma relação ali bem específica e quase complementar com a mãe. Então eu queria que, de repente, Natália, fala um pouco de como é que você sente a relação da Sofia com esses dois filhos e talvez até a própria construção com esses dois jovens atores, a Natália Falcão e o Pedro Conop, tão talentosos. Pra mim foi muito curioso, porque eu não tenho filhos ainda e muito menos filhos adolescentes. Então foi um universo que, pra mim, talvez tenha sido mais difícil de criar do que o próprio universo de ter que lidar com a questão da Sofix e tal, esse outro lado da Sofia. Eu dei a sorte
de ter 2 atores jovens muito talentosos e muito queridos, que a gente também entrou numa sintonia muito bacana. Isso desde as leituras até os exercícios que a gente fez de interação, de se conhecer, de trocar, porque é isso, é muita intimidade, tanto do afeto, né, a relação maternal com 2 filhos, quanto do embate com 2 filhos adolescentes que estão o tempo inteiro provocando, estão o tempo inteiro tentando de alguma forma chamar atenção e impor a sua personalidade, a sua visão de mundo. A Sofia, ela cai num buraco muito difícil de lidar, para além de todas as outras questões, que é que ela se vê numa situação de ter que repetir aquilo tudo que foi a causa da dor dela, porque ela também não tem como de cara contar para essas crianças que ela está trabalhando numa empresa pornô. Mas tudo que ela mais condenou no Alex foi, para além dele ter essa empresa, ele nunca ter contado para ela. Então, quando ela vê, de repente ela está numa situação de ter que educar aquelas crianças, ter que botar limite em 2 filhos adolescentes, a Violeta, que está com um namoradinho novo, que quer que o namorado durma em casa, enfim, que está começando a se colocar como uma jovem mulher, sei lá, como uma menina virando mulher. E ela lidando com aquela realidade toda muito explícita na Sofix, e ao mesmo tempo com uma cabeça ainda muito conservadora, tentando dar uns limites para os filhos, mas aí ela fala coisas que ela vê que na verdade ela está falando aquilo, mas ela está lidando com uma outra realidade, ela está agindo de outra forma também, ou aceitando outro tipo de postura na vida profissional dela. Então é um dilema para a personagem muito, muito complicado, que vai se desenrolar ao longo da temporada. Acho que o resumo do que a Nath falou é isso, né? O Alex, ele deixa 2 heranças para Sofia, né? Uma é a produtora pornô e a outra é essa mentira, né? Ela herda essa mentira, né? Ela tem que agora, a partir daquele momento, começar a mentir para os filhos, mentir para a família, mentir para as amigas, né? De repente ela se vê na situação, ela praticamente, de certa maneira, vira o Alex, né? De certo modo. Bom, e aí eu queria entrar numa personagem importante também, aproveitando, né? Tô falando da relação com os filhos, então vamos um pouco conversar um pouquinho melhor do universo de Sofia, né? Que é a sua melhor amiga Lúcia, representada pela Martha Noel, também uma atriz excepcional, queridíssima. E ela, enfim, ela começa a ganhar força aqui e sem spoilers, talvez se tornar uma grande aliada, né? Nos estudos dramatúrgicos que eles chamam, ela é a personagem dinâmica, né? Digamos assim. Ela tá ali para ajudar a Sofia a corrigir o seu desvio de caráter, né? Ajudar a Sofia a perder o seu preconceito, né? A se transformar, digamos assim, né? Ela tá ali, ela é aquela personagem que dá força pra Sofia, né? Ela é uma mulher desbocada, é uma mulher sem preconceitos, né? Ela é o oposto da Sofia, né? No sentido de que a Sofia é casada, tem 2 filhos, tem uma vida amorosa perfeita até perder o marido e descobrir todo esse segredo dele. E a Lúcia, do outro lado, é uma mulher que nunca conseguiu um relacionamento bacana, né? Teve um divórcio horrível, que o marido levou as coisas dela, né? Pegou metade de tudo que ela tinha. Então ela tem uma frustração amorosa, mas ao mesmo tempo ela é muito bem sucedida profissionalmente, né? Uma advogada de muito sucesso. E sexualmente livre, né? Que a Sofia também se descobre, né? Nesse momento que, enfim, né? Ela sabe muito pouco daquele universo, não só da produção pornográfica, mas de um sexo como um todo, né? A personagem mesmo diz, né? Que o Alex com ela nunca fez nada, né? Nunca deu nada e vive naquele universo, né? Então, enfim, eu acho que a Lúcia está sempre na mesma função, na verdade, né? Apesar de parecer outra coisa no começo do 2º episódio, né? Que ela tenta desmotivar a Sofia, mas a função narrativa dela é uma só. Sofia, vamos, que você tem que sair desse seu ninho, desse seu conforto, desse seu lugar aí de proteção e encarar a vida, encarar o mundo, que você pode muito mais, né? Ela tá sempre ali junto com a amiga para fazer a amiga se transformar. E eu acho que elas têm essa coisa dessa amizade muito profunda, né? De muita intimidade, quase irmãs, mas elas são muito diferentes. Então, assim como o Rô tá falando, tem coisas que a Sofia não fala pra Lúcia, como na verdade eu acho que ela não fala pra ninguém, assim, porque ela tem essa trava, ela tem esse jeito dela que, enfim, que ela construiu ao longo da vida. E a Lúcia, eu acho que abre um pouco a cabeça dela
Mas, sobretudo, é uma grande amiga, é um grande ombro, é onde ela se derrama, é a pessoa que ela confia e é uma pessoa que vai ter uma importância muito grande na trajetória dela, né? Enfim, durante toda a história. E eu muito feliz porque a Marta, além de ser uma atriz super talentosa, também virou uma grande amiga, que são esses presentinhos que a profissão dá pra gente, né? Que, enfim, encontros que aparecem e que eles ultrapassam o limite do trabalho, isso é muito precioso. E falando um pouco da Marta, né, eu acho que esse é o terceiro trabalho já que eu faço com a Marta e, enfim, né, admiro demais ela, uma excelente atriz, né, tem até uma coisa que eu não falei no último podcast, né, que eu falei, putz, eu não falei nisso, né, o começo do projeto, a hora que a gente começou a fazer o elenco da série, quem vai ser, quem não vai ser, né, vieram primeiro aquelas ideias de trabalhar com, estamos fazendo uma comédia, vamos trabalhar com atores de comédia, né, e conforme os testes foram acontecendo, a gente viu, não, gente, vamos trabalhar com atores de drama, né? Isso aqui é um drama, na verdade, com tons de comédia. E como a gente quer a verossimilhança, a gente quer, né, a verdade nas interpretações, o caminho foi natural. E, né, o tom da Marta, enfim, a interpretação, o trabalho de atriz dela é maravilhoso nesse sentido. Falamos agora de Lúcia, muito bem interpretada pela Marta Noel, mas agora queria um pouquinho adentrar no universo, nos momentos ali de Sofia dentro da Sofix. Me dá uma sensação de que tem aquela coisa, eu podia ter anotado isso aqui, mas aqueles 5 estágios, né? Quer dizer, começa com a negação, depois fica na negociação, quer dizer, tem um pouco disso, né? Vocês acham, em que estágio ela tá aqui nesse segundo episódio? Como é que vocês sentem? Acho que ela aceita o chamado aí, né? É isso, né? No primeiro episódio ela recebe o chamado, ela nega o chamado, né? E continua em negação no começo do segundo episódio, até o momento que ela aceita o chamado, né? Ela fala, então vamos, só que se é pra ser, vai ser do meu jeito, né? Sim, ela tá tentando fazer aquilo ali fazer sentido pra ela, né? Porque eu acho que, assim, acho muito divertido esse primeiro momento onde você consegue perceber uma certa ingenuidade, que eu acho que nesse sentido a personagem é super bem construída, porque tem uma ingenuidade dela, dessa figura que provavelmente todos nós conhecemos, alguns parecidos ou, enfim, mais ou menos próximos, dessa mulher de classe média alta que vai lá e estuda direito e se forma, mas aí casa com um homem rico e de repente engravida, e aí quer voltar ao trabalho, mas aí depois que os filhos já estão um pouquinho mais criados, você já saiu do meio, você já não fez um estágio, você não vai voltar a fazer um estágio e não sei o quê. E aí você perde meio um pouco a mão de como entrar no mercado novamente. Só que já se passaram, sei lá, mais de 15 anos e ela acha que ela ainda vai conseguir. Então você tem uma sequência de cenas que é ela procurando emprego. Primeiro ela conversando com a Lúcia e dizendo muito confiante, não, você vai ver, eu vou ser advogada e não sei o quê. E o público, enfim, se gostar da atriz, vai até acreditar que ela talvez consiga. E aí ela começa a ter umas reuniões de emprego e muito ingênua num lugar ainda, né? Assim, achando que aquilo ali pode chegar em algum lugar. Só que dentro dessa construção dela, né, um pouco até dessa ingenuidade dela, ela quer fazer aquilo de uma maneira um pouco mais palatável. Ela quer tentar aproximar aquilo de alguma maneira, não do universo dela, mas, enfim, das coisas que ela acredita ou como ela acha que deveria ser. E vai meio tateando isso, né? Metendo um pouco os pés pelas mãos até que isso se desenvolve mais à frente na temporada, enfim, em outras questões. Ela se abre, né? A primeira vez que ela tenta deixar o preconceito dela um pouco de lado para tentar olhar com humanidade, né? Para aqueles atores, para aquele meio, né? E aí ela vai ouvindo, vai entendendo o que é feito, o que não é feito, enfim, né? Ela olha para aquilo, né? E a primeira impressão que ela tem de uma cena de sexo que ela assiste pela primeira vez, né? E é um sexo bruto, né? Um sexo violento, né? Que é um sexo que atrai e eu acho que é prazeroso muito mais por um olhar masculino, né? De dominação da mulher, de impor à mulher, né? Um ritmo, um sexo, que eu acho que por um olhar feminino aquilo ali, você pode falar muito melhor que eu, que não faz sentido aquilo, né? Chega a ser quase grotesco, né? É o universo construído para o homem, né? Para o masculino, né? E ao mesmo tempo ela começa a conhecer as pessoas, né, que fazem aquilo, né? Se por um lado ela tá achando
que o que é produzido não a agrada, ela consegue enxergar humanidade naquelas pessoas, né? Vai quebrando os estereótipos, né? Que, enfim, que a maioria do público provavelmente se identifica, né? Enfim, daquilo que você pensa que é o universo pornô, dos atores pornôs, né? Ela vai vendo as pessoas por detrás das suas funções profissionais também, né? Exatamente. É a primeira, talvez, o primeiro passo para se desfazer de um certo preconceito. Entender as circunstâncias reais de aproximação, né? As circunstâncias reais de cada uma daquelas pessoas, né? Sim. Os dramas pessoais, né? Tipo, da mesma maneira como ela tá ali, tendo que lidar com as circunstâncias dos filhos, dessa empresa que ela herdou e tudo mais, a revelia, do chamado da heroína, também as circunstâncias de cada um. E, claro, um aprofundamento dessa tensão sexual, por que não, com Marcelo Mastroduro, né, do Júlio Machado. Sim, que é aí nesse episódio que ela vai assistir uma cena e que ela se depara com ele, ela fica incomodada com aquilo, ela tá aprendendo a lidar com aquelas sensações, até para ela mesma, imagino, e aí ela quer ir embora dali e ela, enfim, tropeça num refletor e descobre, primeiro ela vê que é ele, né, que foi o cara que ela atropelou, naquele dia que ela teve uma catarse, digamos assim. E aí tem esse encontro que já sugere que ali vai acontecer alguma coisa, né? Tudo é um pouco guiado pela Sofia, e eu lembro até da Nath falando no episódio anterior que tem uma característica, né, nessa série de que ela se assustou quando leu o roteiro, que ela falou, corta de mim pra mim, meu Deus, não sei se eu quero tudo isso, né? Tô desesperada. E eu acho que tem a ver com isso, né? Quer dizer, um arco é uma protagonista absoluta, assim, inconteste. Rodrigo, você sente que isso é uma força da série? O que você sente acerca disso? Então, o Hard, cara, ele é uma narrativa clássica, né, no termo aristotélico, né, do que seria uma narrativa, né? Você tem um monoplot, né? É um protagonista que cria um arco dramático que se desenvolve ao longo da narrativa, né? Então, assim, na verdade, a gente está retomando um pouco isso, realmente, eu acho que no mundo das séries, principalmente, né? De você ter um protagonista só, né? A gente não está trabalhando no multiplot, né? Que são vários protagonistas, vários núcleos, o que junta tudo é um assunto comum, né? Por exemplo, o Succession, que eu amo de paixão da HBO, né? Você está acompanhando ali, são vários protagonistas, né? O assunto é um só, é a sucessão. Mas você está vendo, né? O Kendall de um lado, né? O Logan Roy do outro, o outro irmão mais novo, a irmã, todo mundo, né? Tem a sua participação dentro de um tema. O tema é a sucessão, né? Como que vai acontecer a sucessão da Roy Star Company. Aqui não, aqui a gente tem uma protagonista, então a gente volta, né, a Aristóteles lá 2.000 anos, 3.000 anos atrás, entendeu? É como surgiu a dramaturgia, né? Então é uma retomada, na verdade, do arco clássico, né? Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. No nosso próximo encontro nós vamos conhecer melhor a família de Sofia e descobrir quais são os seus planos para a Sofix, porque os planos começam a se sofisticar. Muito obrigado por seu tempo aqui com a gente. Natália Lage, muito obrigado, amiga querida. Obrigada a você, meu amor. Rodrigo Meirelles, querido, obrigado também por mais esse episódio, por mais toda essa conversa. Obrigado você, Vini. Prazer estar aqui e não perca o próximo episódio de Hard. Lembrando que vocês, caros ouvintes, podem acompanhar nosso podcast na HBO Go e nas principais plataformas digitais. Eu sou Vinícius Calderoni e junto com Natália Lage e Rodrigo Meirelles, espero vocês no próximo episódio do podcast de Hard. Até lá!